Muito bem, pessoal, vamos continuar aí a aula de terapia intensiva, tá? Vamos relembrar um pouquinho aí, um pouquinho do sistema respiratório, lembrando que o ar, né, é composto por diferentes gases e é importante, né, que haja essa qualidade do ar aí, que é a importância, vamos falar um pouquinho da importância de respirarmos bem, de ter uma boa qualidade de ar e vamos relembrar um pouquinho aí das partes aí que compõem o nosso sistema respiratório, para posteriormente a gente poder entender um pouquinho das complicações e aí a gente entender como a equipe vai trabalhar com o paciente que vai chegar na UTI, na terapia intensiva, com alterações respiratórias graves, né? Como que vai funcionar uma ventilação mecânica, como que vai funcionar aí uma inalação, né? Por que intubação orotraqueal? Então, vamos só relembrar que isso tudo vocês já sabem, né? Então, nós respiramos aí o nosso aparelho respiratório, ele é responsável, dentre outras coisas aí, a levar oxigênio até a nossa corrente sanguínea, tá? Que por sua vez ela vai distribuir pro todo o corpo aí o oxigênio, tá? Então a jornada desse ar ele começa pelo nariz, vai para laringe, traqueia, onde se divide aí e chega até os pulmões e dentro dos pulmões passa pelos brônquios e depois pelas estruturas ainda menores, tá? Os brônquios. E lá no final os bronquíolos, que lá acontece a hematose, a troca gasosa, né? Lá então nós temos o aquecimento, esses bronquíolos recebem esse ar aquecido e úmido nos alvéolos, né? Que eles são revestidos, aí vocês podem ver, por vários capilares aí, né? Em contato com esses capilares, os alvéolos, os capilares, eles fazem a troca gasosa. Esse processo chama-se hematose, tá bom? Então, durante essa respiração, o ar ele vai sendo renovado, o oxigênio ele vai entrando na corrente sanguínea e, ao mesmo tempo, o gás carbônico ele vai sendo liberado, né? Após a captura do oxigênio para dentro do alvéolo e o oxigênio vai sendo distribuído pelo corpo, certo? Então essas estruturas aí, ela após fazer essa troca, o coração vai bombear esse sangue para o corpo todo e o nosso corpo vai liberar aí, ó, tá vendo? Ele vai liberando aí o gás carbônico. Então vamos lá, gente, vamos falar um pouquinho sobre as defesas do nosso organismo. Então nós temos aí um revestimento, né? O sistema respiratório ele é revestido aí, tá? Por defesas naturais e elas vão diminuindo, vão filtrando o ar, né? O ar ele vai entrando mais livre de poeiras, de contaminantes aí, já pelos narizes, pelos pelos nasais. Então ele vai tirando as partículas maiores que são inaladas, né? E com isso já vai indo para as vias aéreas, para a traqueia e os brônquios, um ar mais úmido, mais limpo, mais filtrado, tá bom? E lá na traqueia a gente tem aí, né, uma camada que vai produzir aí vai umedecer, né, uma mucosa que vai umedecer e vai fazer essas partículas ciliadas, elas vão produzir um muco para que esse muco ele se torne um segundo filtro essas partículas menores que passaram aí pelos pelos é, pelos pelos nasais, tá? Então essas alvéolos eles possuem um movimento, tá? Vocês vão ver que esses movimentos ele tende a expulsar aí, ó, o muco, tá? Se vocês olharem aqui, ó, ele tem a tendência de expulsar o muco sempre para fora. Então ele possui um movimento vibratório que vai expulsar esse muco, né, para fora. Sempre, tá vendo? Ó? Sempre o sentido aí para fora. Vocês podem observar na imagem, tá bom? Então é uma direção contrária dos pulmões. Esse movimento permite que as partículas elas sejam expelidas aí pela tosse, tá bom? Apesar da deglutição.
Tá? Então, a defesa do nosso organismo ela é capaz também de reter esses contaminantes ou outros que entram no nosso aparelho. Tá bom? E uma vez que esses micro-organismos ou essas partículas elas chegam aos alvéolos, então aqui nós temos um alvéolo um pouco mais aumentado, né, que ele é revestido por uma camada fina de água, tá? Que ela é possível dissolver ali essas partículas, tá? No interior dos alvéolos, elas ficam presas, né? Caso essas partículas cheguem até lá, tá bom? Então elas passam para o sangue. Então quando uma pessoa ela inala qualquer coisa e chega até o alvéolo, né? Após dissolver essas partículas lá no alvéolo, é possível que você tenha aí a absorção. É o que acontece quando você faz uma inalação no seu paciente. Então o paciente ele chega, né, você produz uma inalação. O que é inalação? Não é uma solução fisiológica, é uma névoa, um vapor, né, com um fármaco. O fármaco ele vai adentrar e lá no alvéolo ele vai cair na corrente sanguínea. Da mesma forma, são os produtos tóxicos, tá bom, gente? Então lá dentro, tá bom? Você possui as células de defesa aí, são os macrófagos, tá bom? Então vamos lá. Uma vez chegando lá no pulmão, os macrófagos eles atacam essas partículas com o objetivo de dissolver quimicamente, tá bom? No entanto, algumas poeiras ou algum produto que é inalado, dependendo da natureza, se for química, eles não podem ser dissolvidos pelos macrófagos. Nesses casos, os macrófagos fazem um revestimento dessas partículas, né, e elas ficam permanentemente presas lá na parede alveolar. Então, parte desse espaço utilizado para troca gasosa, pessoal, ele vai ser obstruído com a presença dessas partículas aí. Então, quem já ouviu falar daquela doença silicose pulmonar, né? Nada mais é que aqueles trabalhadores que trabalhavam com telhas de amianto, né? Após inalarem aí aquela poeira, aquele pó, né, de amianto, de vidro, vejam bem, passava muita poeira, né, e chegava até o pulmão, e os macrófagos não conseguem dissolver, então eles encapsulam. No entanto, você perde ali a função de troca gasosa. Então você imagina, né, a exposição ali a essas poeiras, a essas substâncias durante anos, né? Então, você com o passar do tempo, num ambiente contaminado, com o número de partículas presas permanentemente, dia após dia, você vai aumentar aí, né, ou seja, vai diminuir a capacidade dessa troca por conta dessas cicatrizes. Então essas névoas aí, essas partículas a quais os trabalhadores ficam expostos, ela vai levando a essas sequelas aí. Então pintura, aplicação de agroquímico, tá bom, gente? Processos de galvanização, aquelas pessoas que trabalham com metal, tá bom? Elas ficam suspensas no ar. E ao trabalhador, quando ele inala essas gotículas aí, esses vapores podem ser absorvidos, tá? Pelo trato respiratório, né? Pelo nariz, garganta, e aí chega até os pulmões. E os macrófagos, eles não podem reduzir, eles não podem digerir essa substância, né? E algumas delas aí são absorvidas, tá bom? Principalmente, né, quando se tratam dos gases, tá bom? Então, toda vez que você trabalha aí com água, ácido, né, superaquecido, você utiliza aí, né, você acaba formando uma quantia de gases muito grande. E o pulmão, por sua vez, ele pode, além de causar danos aí à superfície, queimadura, por exemplo, se o ar estiver muito aquecido, se o vapor estiver muito aquecido, o pulmão ele vai formar, tá vendo? Ó, ele vai tentar resfriar, né? Ele vai, de uma maneira de defesa, numa tentativa de se defender, ele vai gerar aí, tá vendo? Ó, essa água, esse líquido, tá? Na tentativa, né, de
diminuir essa temperatura quando é inalado esse produto aquecido, né? Então, você gera aí um edema agudo de pulmão, tá? A pessoa pode morrer, porque quando você tem esse excesso de água, não vai haver a troca gasosa. Então, a pessoa pode ir a óbito, tá bom? Então, gás metano, gás de cozinha, GLP, tá bom? Eles podem fazer com que a pessoa ela não consiga, né, ou seja, o pulmão ele vai encher desses gases e o oxigênio não vai entrar. Tá? Então, quando você tem um paciente, por exemplo, que sofreu uma queimadura grave, né? Lembre-se, ele inalou fumaça e fumaça em alta temperatura. O que acontece no pulmão? Então, vocês já entenderam aí. Quando o paciente ele vai inalar essa fumaça em uma temperatura muito alta, você tem aí uma queimadura no pulmão. O pulmão ele vai liberar água a fim de baixar essa temperatura. No entanto, você vai ter uma diminuição de troca gasosa. Você não vai conseguir oxigenar você não vai conseguir mandar oxigênio para a corrente sanguínea. Por isso que muitos vão a óbito aí, por asfixia, tá? Quando há uma grande concentração, né, de gás dentro do pulmão. Então os vapores, né, os vapores orgânicos gerados de evaporação de solvente, derivados de petróleo, álcool, naftalina, tá? Além de ser cancerígenos, eles podem causar esse problema no pulmão. E após ser absorvido, eles vão para outros órgãos aí, tá? Eles vão para a corrente sanguínea e um dos órgãos aí, eles vão passar para o sistema nervoso central. Então o paciente ele pode ter uma perda de consciência. Vamos lá para os rins, tá? Porque os rins eles não vão filtrar o sangue, então vai afetar o rim. Ele pode causar um quadro chamado narcose. O que é a narcose? É um quadro onde o paciente ele vai apresentar um quadro semelhante a uma embriaguez, como se ele tivesse bebido muito, mas ele não ingeriu bebida alcoólica. A narcose ela vai causar um quadro de confusão mental, perda de equilíbrio, fala pastosa, né? Pelo fato daquela substância atravessar a barreira hematocefálica e causar essa alteração no sistema nervoso. Então chama narcose, tá bom? Esse paciente pode ter lesões cerebrais, muitas vezes irreversíveis também, tá? E por conta dessa inalação de vapores ou fumos, tá bom, gente? E agentes químicos aí, tá? Então, danos irreversíveis, tá? Para o sistema nervoso, tá bom? E eles são causados aí pela exposição desses contaminantes após inalados. Então, se o paciente ele está num ambiente, né? Se ele tem um contato, se tem um trabalho que expõe ele a um risco de inalar esses produtos, ele deve usar os EPIs, né? Ele deve usar o que? Os equipamentos de proteção individual. Ele deve ter um processo trabalhista pelo qual, se existe um risco de exposição a esses agentes químicos, ele precisa ter uma carga de trabalho diminuída, né? Então, antigamente não existia isso, mas isso a gente deixa para a matéria de segurança do trabalho, né? Que vocês já tiveram, e aí vocês vão lembrar da importância dos EPIs, né? Bom, agora que vocês já viram aí um pouquinho do que acontece no pulmão quando é exposto à fumaça, né? A poeiras, a substâncias aí, agora daqui para frente a gente vai falar um pouquinho sobre algumas complicações aí do sistema respiratório, tá bom, gente? Então por hora é só, então essa foi só uma revisãozinha aí, é bem legal aí, só para a gente relembrar as estruturas aí, né? E é isso, vamos continuar aí a nossa aula. Um abraço.